A partir dessa dor, que eu não consigo nem mensurar, gente, porque eu já conheci essa história, eu ouço de novo e toca meu coração profundamente, não dá nem pra... A gente vai perdendo o fôlego, o ar quando ouve. Como é que você encontrou força para seguir em frente e se tornar hoje esse defensor da causa infantil? Como Bom, é que isso virou um propósito? obrigado pela pergunta, isso é muito importante para mim. Eu sei que o que eu dobro meu joelho, eu sempre vi Deus, sabe? Eu sempre vi Deus aí nesse caminho e não tô falando aqui que Deus matou meu filho, mas num Deus do tamanho do nosso, né? Que tudo, nenhuma folha de uma árvore se cai se não for da permissibilidade dele. É, ele consegue ver lá na frente e a gente não. Então eu sempre me perguntei assim, Senhor, mas por que o meu filho? E ali naquele momento, ali naquele calor, por exemplo, a Unicef nos procura e a gente começa a entender, são 33 crianças assassinadas todo dia no nosso país. Rio de Janeiro, do ano passado para cá, 9 mil casos de abuso sexual infantil registrados. Hoje, e a Unicef fala 7 a cada 100 registra. Então, se a gente arredondar para 10%, é mais ou menos 90 mil casos de abuso sexual infantil. E aí eu comecei a entender que o meu filho é um nessa estatística. Henri Borel, Isabela Nardoni, Bernardo Boldrini, Menino Michael, e ficaria aqui o dia inteiro falando dos icônicos e dos que ninguém fala. E eu entendi que a gente precisava fazer alguma coisa. E nesse entender que precisava fazer alguma coisa, para mim, Monique, a violência era uma coisa muito distante. Eu nunca imaginei que eu ia conhecer alguém que tivesse um filho assassinado. Eu nunca imaginei que eu viveria no meu bairro, quiçá na minha rua. E aconteceu na minha casa. E não importou minhas 4 graduações, pós-graduação, mestrado, nada disso me fez evitar o pior. E isso começa a me demonstrar que a gente precisava fazer uma coisa para outras crianças e outras que estão apanhando nesse momento. Rio de Janeiro, tivemos um aumento de 171% da violência dentro dos lares no último ano. Se você seguir o Leniel no Instagram, gente, eu vou colocar aqui o Instagram dele, você vai ficar impressionado, ele traz casos diariamente. Sim, todo dia. E ele precisa dessa ajuda da gente se unir para brigar junto, porque é uma luta difícil. Não, resolvi, falei, eu tô aqui, falo para Deus, eis-me aqui. E o que a gente pode fazer? Eu nunca imaginei que nós aprovaríamos uma lei nesse país, que é a Lei Henri Borel, que leva o nome do meu filho, que hoje é um dos maiores mecanismos de proteção para criança e adolescente. Explica a lei. Bom, hoje a Lei Henri Borel está para a criança, assim como Maria da Penha está para as mulheres. Eu acho que fica fácil de explicar dessa forma. Sim. Seu público, né, feminino é gigante, né? E fico feliz por estar aqui para falar para essas mulheres. Hoje, a Lei Henri Borel, ela tá para a criança, assim como Maria da Penha, por quê? Ela traz a medida protetiva de emergência, assim como Maria da Penha. Isso não existia? Não existia. Monique, se eu chegasse numa delegacia de polícia naquela época, eu já andei pro Brasil inteiro, falei com juízes, desembargadores. Se eu chegasse se eu chegasse numa delegacia, falasse, o meu filho falou que o tio machucou, e não conseguisse provar nada, o que ia acontecer? No outro lado tinha um vereador, um mandato político. Uma mãe que estava querendo prejudicar de certa forma. Ali, eles teriam conseguido reverter, falaram que era uma alienação parental, que eu estava tentando fazer aquilo para prejudicar, teria perdido a guarda, até eu provar que sapo não é jacaré, em média 7 meses. É assim que funcionava no nosso país. Hoje não. Quem sofria era o cara que estava tentando defender. Ou a mãe, ou o pai, enfim, sim, né? Sim. Então, nesse sentido, eu sempre temi muito de não conseguir ver o Henri. Né, de ficar um tempo sem poder vê-lo, e isso é uma das coisas que eu coloquei, né, no processo de separação, de que eu poderia vê-lo a hora que eu quisesse. Então, nesse sentido, eu temia, né, disso acontecer. E ali, hoje não. Hoje, com a Lei Henri Borel, se você chegar na delegacia de polícia, Conselho Tutelar, hoje demos essa atribuição também para o Conselheiro Tutelar, e conseguimos provar que a criança está no cenário de agressão, medida protetiva de emergência. Porque, na verdade, a Maria da Penha você não precisa provar. Se ela chegar lá, foi agredida, na mesma hora, medida protetiva, e aí você segue. Lei Henri Borel é igual. Okay. Entretanto, é uma lei nova, é uma lei que tem 2 anos. Maria da Penha tem 18. Sim. Né? Então, qual é um dos grandes desafios hoje no Brasil, e no Rio e no Brasil inteiro que eu tenho feito? É fazer com que a lei pegue. A Maria da Penha é hoje, mas as pessoas se sintam seguras para chegar e reclamar, porque vai ter uma consequência. E que do outro lado o delegado dê a medida protetiva.
né? Maria da Penha tem 18 anos, mas ela, uns 10 anos para cá, 8 anos para cá, depois das mulheres serem empoderadas, irem para televisão, fazerem manifestação, que Maria da Penha realmente pegou, posso dizer assim, né? E hoje eu tenho feito a mesma coisa com a Aline Riborel, indo em delegacias. Conseguimos agora, no final do ano, aqui no Rio de Janeiro, junto com o nosso Felipe Cury, que é o secretário de Polícia Civil, foi igualado a mesma pontuação da Maria da Penha e a Aline Riborel. Então, assim, isso faz com que o delegado tenha o mesmo poder ali, mesma pontuação, mesmo critério para investigar. E antes não era. Então, assim, ele é medido dessa forma. O delegado é medido dessa forma. Então, se você pega uma pontuação para uma lei menor, ele não ia investigar, ia dar prioridade a outras. Então, assim, homicídio, ele tem 6 de pontuação, assassinato, aí depois vem ali crimes hediondos, e aí vem Maria da Penha, tinha 1,5 ponto. Aline Riborel era meio. Hoje nós igualamos, e aí começa a investigar mais, os números aumentam, a gente vai para a TV. Quer dizer, não é assim, tem a lei resolvida, é uma construção. Não, nós somos um país que tem muitas leis, mas o problema é quem aplica as leis.